galerinha! Sejam muito bem-vindos à aula de Química da Universidade para Todos. Na aula de hoje nós iremos discutir a respeito das principais estruturas geométricas das moléculas. Como nós já trouxemos as discussões das aulas anteriores sobre ligações químicas, sobre estrutura molecular, sobre polaridade. Nessa aula de hoje, nós iremos estar discutindo a geometria das moléculas. E você vai estar comigo, você vai aprender muita coisa na aula de hoje. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que as moléculas, elas têm em suas ligações uma energia, tá? É importante que você saiba que existem energias que regem as estruturas moleculares já pré-existentes, né? E até mesmo para que esta exista. Então, essa energia está presente nas ligações químicas, ela está presente no arranjo molecular, né, dessa estrutura. E quanto maior é essa energia, provavelmente e dificilmente a molécula vai se encontrar naquele estado, né, estrutural. Então, é importante que você tenha isso em mente. Então, para a aula de hoje, o que eu trago para vocês? Primeiro conceito, né, bem simples, é associado à energia das ligações químicas. Mas que energia seria essa? Energia de repulsão, né, associada às forças de atração e repulsão dos elétrons na ligação química, né, entre as ligações químicas existentes na molécula e entre os elétrons que fazem parte do átomo, que não fazem ligação, né, provavelmente, entre si e com relação às ligações químicas. Porque você sabe que existem alguns átomos, né, que têm elétrons isolados, que não fazem ligação química. É o caso, por exemplo, de se nós formos avaliar a molécula de água. A molécula de água, ela é formada por um oxigênio no centro, como essa molécula aqui que a gente tem uma noção mais ou menos, né? O oxigênio no centro e 2 hidrogênios, né, em suas extremidades. No entanto, na molécula de água, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que existem 2 ligações químicas nessa molécula, né? Muito provavelmente 2 ligações químicas, uma ligação com oxigênio em relação a um dos hidrogênios e em relação ao outro, que seria, aí nesse caso, a segunda ligação. Essas ligações químicas, elas possuem uma energia específica para sua existência, né? Existem elétrons que estão sendo ali compartilhados entre o oxigênio e o hidrogênio. Esses elétrons, eles têm ali a disponibilidade energética de estarem orbitando tanto o átomo de oxigênio quanto o átomo de hidrogênio. E nessa molécula é importante que a gente leve em consideração que as ligações químicas que possuem elétrons, né? Esses elétrons dessas ligações, que são 2 ligações, eles podem sentir a repulsão em relação ao elétron da outra ligação. Ou seja, o elétron de uma ligação química, né, os pares de elétrons de uma ligação química podem sentir uma repulsão em relação aos elétrons da outra ligação química, tá? É por isso que existem moléculas com diferentes arranjos, galera. Exatamente. Como assim? Vamos imaginar aqui, gente, uma molécula qualquer, tá? Aqui eu vou colocar uma molécula, eu vou botar uma molécula bem simples, mais simples ainda que a molécula de água. É a molécula de cloreto de berílio, tá bom? O cloreto de berílio, ele é formado pelo cloro, né? Os 2 cloros da extremidade, porque BeSL2, como vocês estão observando aí, né? O berílio vai estar no centro e o cloro vai estar nas extremidades. Então, para que a gente consiga classificar, né, de que forma essa estrutura se encontra no espaço, né, a gente deve levar em consideração a repulsão eletrônica entre as nuvens eletrônicas do cloro, porque o cloro tem 7 elétrons, né, orbitando ali ele. Então, além desses elétrons isolados, que são 6 elétrons, né, provavelmente dispondo ali do raio atômico dos cloros das extremidades, nós temos a nuvem eletrônica dele e nós também temos a nuvem eletrônica da própria ligação com o berílio, que também traz uma repulsão considerável, tanto em relação à ligação quanto em relação aos elétrons da própria
né, do próprio cloro. Então, com isso, nós temos aí, gente, uma geometria muito linear. O quê? Cada cloro vai estar afastado o máximo possível um do outro, né? Porque eles possuem nuvem eletrônica considerável aí. O cloro tem 6 elétrons rodeando aí. Vamos mostrar a estrutura do BCl2 aqui para vocês terem uma noção mais ou menos, tá? De como que a gente está montando essa estrutura. Então, se você for parar para analisar, você vai ver que nessa estrutura do BSL2, nós vamos ter o berílio no centro, né? Como vocês puderam observar, o berílio vai estar aqui no centro, e nas extremidades nós vamos ter os cloros. Só que cada cloro ele contribui ali com uma grande repulsão eletrônica dos seus 3 pares de elétrons, né, em cada cloro. Isso faz com que cada cloro se afaste o máximo em termos de ângulo de ligação. Cada um vai estar em uma ponta, né, o máximo de distância possível pela nuvem eletrônica. A repulsão é muito intensa. Para minimizar a energia dessa molécula, para não ficar com energia muito alta, porque senão uma molécula com energia muito alta não vai existir naturalmente, esse cloro ele fica o mais afastado possível do outro cloro, como vocês estão analisando aqui. Por isso a geometria dessa molécula de BSL2, espacialmente, é uma geometria linear, né? Ou seja, um cloro está o máximo afastado possível, 180 graus do outro nessa molécula, para que haja uma menor energia existindo aí nessa molécula, né? Tenda ao abaixamento de energia natural, que uma molécula não tenha tanta energia assim. Vamos agora falar de uma outra molécula, tá? Que é o fluoreto de boro. É o BF3 que todos nós, tá? É o BF3 que todos nós conhecemos, tá? Molécula de BF3, vou estar analisando aqui, tá? Você vai encontrar certamente, é só você digitar no Google, você já vai encontrar essa molécula com tranquilidade, tá bom? Então, essa molécula de BF3, galera, ela tem 3 flúors, né? Que devem estar o mais afastado possível uns dos outros. Cada flúor, assim como o cloro, que também é um halogênio, tá? Faz parte da família dos halogênios, cada flúor vai ter 6 elétrons no total que não vão fazer a ligação química. Então, são ali 3 pares de elétrons isolados, que a gente costuma chamar, elétrons que não fazem parte da ligação química. E esses pares de elétrons isolados, eles têm uma repulsão muito grande, né, quando muito próximos de outro átomo com a mesma característica, que é o próprio flúor. Então, por isso, na molécula de BF3, é interessante, gente, que a gente observe que a única maneira de manter os flúores o mais afastado possível, já que são 3, seria mais ou menos imitando aqui um triângulo, né? Se vocês forem observar. A gente costuma chamar essa estrutura aqui, gente, de trigonal planar, porque fica no plano do papel, se você for desenhar, né? E cada flúor vai estar numa ponta, formando um triângulo. Então, a gente costuma chamar essa estrutura de trigonal planar e dista 120 graus um flúor do outro, né? É uma forma de manter aí uma menor energia para essa molécula poder existir. Senão, cada flúor estaria muito próximo do outro e a molécula não existiria, devido às forças de repulsão interatômicas, né, entre os elétrons que estão orbitando em átomos diferentes. E por estarem ali não fazendo parte das ligações químicas, poderiam a nuvem eletrônica estar influenciando na outra, né, em termos de repulsão. Além disso, as ligações químicas, elas certamente também sofrem repulsão, e por isso é interessante que estejam mais afastados umas das outras, tá bom? Existem nuvens eletrônicas tanto nas ligações químicas quanto nos átomos. É importante que você leve isso em consideração, tá? Quanto nos pares de elétrons isolados que são presentes nos átomos, como nesse caso o átomo de flúor. Tudo bem, galera? Outra situação aqui bem interessante, gente, essa situação é muito importante, sempre vai cair na sua prova, tá? É a situação do CH4. Se você for parar para observar a configuração molecular da molécula de metano, tá? Que eu vou estar falando para vocês aqui agora. O metano, gente, ele é uma molécula muito importante, porque é um composto orgânico com menor massa molecular, tá?
é o CH4, é um gás metano, inclusive muito cancerígeno, tá? E aqui a gente pode ter noção de que o carbono vai estar fazendo 4 ligações com os hidrogênios, tá? Por isso a molécula CH4. E com isso, o que a gente chega à conclusão? De que a única forma de manter, já que não existem pares isolados nessa molécula, mas a única forma de manter cada um dessas ligações o mais afastado possível umas das outras, seria colocando cada hidrogênio a 109,5 graus uns dos outros. Isso faz com que a gente consiga observar aqui nesse caso um tetraedro, galera. O que? Nada mais, nada menos do que possivelmente um polígono, né? Uma estrutura poligonal ali. A gente vai ter uma estrutura geométrica, perdão, de 4 vértices, né? Formados por cada hidrogênio nas pontas, né? Obviamente em cada vértice. Então nós vamos ter uma estrutura tetraédrica. E uma super dica para você: lembre-se sempre, cada hidrogênio que estiver fazendo parte dessa ligação vai estar na extremidade, porque as ligações devem estar o mais afastado possíveis umas das outras, devido ao efeito de repulsão, aí no caso, entre as ligações, tá? E é importante que você leve isso em consideração. Todas as moléculas formadas por carbono, na grande maioria das vezes, são tetraédricas. Quando o carbono faz 4 ligações, certamente a estrutura molecular é tetraédrica. Tá? Essa é uma super dica que vai para você, tudo bem? E galera, tem uma outra estrutura que eu quero estar mostrando para vocês aqui agora, tá? É a estrutura bipiramidal. Essa estrutura é muito interessante, tá? Para você estar levando em consideração aí. A estrutura da bipirâmide é como se fossem 2 pirâmides, tá? A que a gente costuma chamar de trigonal bipiramidal, tá? Significa dizer que nós vamos ter aqui 5 ligações, né? E um átomo vai estar fazendo 5 ligações. Uma super dica para você também. Geralmente, nesse caso dessa molécula, que é a molécula de PCl5, galera, essa molécula ela é muito interessante para a gente aqui nesse momento. Por quê? Porque é muito comum que geralmente moléculas formadas pelo grupo do nitrogênio, tá? Abaixo, obviamente, né? Do nitrogênio, porque o nitrogênio só faz 3 ligações, mas a partir da terceira camada, é importante que você leve em consideração que essa estrutura bipirâmide trigonal é muito comum do fósforo, tá? Que está presente aí, como vocês podem observar, com 5 ligações com cada um dos cloros, né? E que você observe que isso é muito natural, é muito comum dos elementos que fazem parte da família 5, tá? Os elementos do nitrogênio. A única diferença é que o nitrogênio geralmente não faz 5 ligações. Ele geralmente, na maioria das vezes, usa 3, porque ele não tem orbital molecular suficiente para compartilhar mais elétrons do que 3, né? Então, no caso do fósforo, como ele expande a terceira camada, né, vai até D10, então há a possibilidade do fósforo acomodar elétrons. Por isso que o PCl5 existe, tá? Inclusive, galera. E essa estrutura faz com que cada cloro esteja afastado ao máximo possível uns dos outros 90 graus. Então, essa é uma das estruturas mais simples, mais fáceis de você saber. Toda estrutura que distancia um átomo de outro em 90 graus, sem sombra de dúvidas, pode ter certeza que se trata de uma estrutura trigonal bipiramidal, tá bom? Ou bipirâmide trigonal você também pode encontrar na literatura. Uma outra estrutura muito interessante que eu quero estar mostrando para vocês é a octaédrica. Essa estrutura é comum do enxofre, é comum do xenônio, tá? Essas estruturas com mais de 8 ligações químicas são estruturas geralmente que expandem a regra do octeto. Você ainda não estudou a regra do octeto, nós vamos estar revisando ela aqui nas aulas, nas videoaulas, tá? E nós vamos estar revisando sempre, falando muito disso. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte: não se esqueçam de que geralmente estruturas com configuração estrutural octaédrica geralmente são compostas por enxofre e gases nobres, tá? Na maioria das vezes, alguns gases nobres que expandem, né,
possivelmente a terceira camada, estão abaixo da terceira camada, né, da tabela periódica, terceiro período, geralmente expande essa regra do octeto, porque tem orbitais para acomodar muito mais elétrons, né, e tem a possibilidade de fazer 8 ligações químicas. A única exceção aí nesse caso não é um gás nobre, é o enxofre, que é um ametal. O enxofre, ele faz parte da família 6, tá? Então aqui, o que você vai ver? Você vai ver 6 ligações químicas que o enxofre vai estar fazendo com o flúor. Então, assim, se você for parar para analisar a regra, né, em si, a regra do octeto, você vai ver que cada flúor, ele vai, ao final dessas ligações químicas, cada flúor vai alcançar 8 elétrons em sua última camada. Aí você me pergunta, professora, e o enxofre? O enxofre vai ter quantos elétrons afinal? O enxofre vai expandir essa regra. Ele vai ter muito mais do que 8 elétrons. Se ele tem 6 elétrons e ele compartilhou 6 elétrons, sem sombra de dúvidas, o enxofre vai totalizar 12 elétrons juntamente com os elétrons do flúor. Em toda ali a situação, nós vamos ter o total de 12 elétrons para o enxofre, né? Então, essa é uma expansão da regra do octeto. É muito comum para alguns gases nobres que podem formar ligações químicas mesmo estando estáveis. É o caso do xenônio, que é muito comum formar complexos, inclusive químicos, formados por ligações que resultam em estruturas octaédricas, e pelo enxofre, que é um dos grandes atraentes aí, os grandes atrativos assim para o Enem. Eles sempre trazem estruturas octaédricas para o Enem, porque diferencia também dos demais e das demais estruturas, tá? Mas lembre-se sempre, o pulo do gato está nas exceções à regra do octeto. Geralmente, quem tem estrutura octaédrica podem fazer 6 ligações químicas e geralmente são átomos que expandem a regra do octeto, a regra dos 8 elétrons na última camada, podendo ser, no caso do enxofre, alcançar 12 elétrons na última camada. Por quê? Porque o enxofre tem mais do que 2 camadas, obviamente, ele tem 3, e ele tem ali o orbital com disponibilidade suficiente para acomodar muito mais elétrons do que, obviamente, 8, tá bom? E essa estrutura existe, essa é uma estrutura estável, inclusive, tá bom? Pessoal, é muito importante que você leve essas dicas de hoje em consideração. Lembrando que a última estrutura que eu quero trazer para vocês é a estrutura da água, tá? H2O, e essa estrutura, apesar de não estar no programa FET, eu vou trazer para vocês aqui, tá? Para vocês darem uma olhadinha, uma analisada, e é simplesmente a estrutura angular, tá? Essa estrutura angular é uma estrutura muito importante porque ela traz uma seguinte reflexão. No caso da água, o oxigênio, que possui 6 elétrons em sua última camada e completa o octeto perfeitamente, ele faz 2 ligações com cada um dos hidrogênios, que compartilham o seu elétron. E aí nós vamos ter o oxigênio fechando aí com 8 elétrons na última camada, normalmente. Só que o oxigênio, ele tem um par de elétrons, na verdade 2 pares de elétrons isolados que não vão estar fazendo ligação química. Então o que acontece? Esses pares de elétrons, eles também entram em repulsão em relação às ligações químicas, impossibilitando, por exemplo, de que essas ligações elas sejam lineares assim, como vocês estão vendo, um hidrogênio para cada lado, para cada extremidade. Isso não vai acontecer no caso do oxigênio e não vai acontecer no caso de moléculas que possuem pares de elétrons isolados, pessoal. É importante que vocês levem em consideração, principalmente, que no caso do oxigênio e de muitas outras moléculas, é importante que você observe, principalmente, os elétrons que estarão disponíveis, tá? E que não vão estar formando ligação. Se esses elétrons disponíveis que não vão estar formando ligação estiverem no centro da molécula, é importante que você leve em consideração que algumas diferenças na estrutura podem vir a ocorrer. Por exemplo, de linear para angular no caso da água. A água ela forma em si um ângulo de 105 graus, por conta dos pares de elétrons que estão isolados. Esses modelos que a gente viu na aula de hoje, que a gente costuma chamar de modelos atômicos, né, das repulsões dos pares eletrônicos,
tá? Que a gente costuma ver também na literatura chamado de VESPER, ele geralmente vai cair no Enem com questões acerca da estrutura molecular, com questões acerca do tipo de ligação química que está sendo formado e em relação à polaridade. Por isso é importante compreender a estrutura geométrica do composto, para que você tenha conhecimento suficiente para chegar à compreensão de que uma molécula ela é polar ou que uma molécula é apolar, graças à sua geometria, tá bom? Um forte abraço, muito obrigada pela sua participação na aula de hoje, espero ter trazido novidades para vocês, elucidado dúvidas e trago também para vocês uma grande tarefa, que é a de completar o conhecimento que você teve nessa aula. Se você assistiu essa aula até o final, continue assistindo vídeos que trazem elucidação sobre as estruturas moleculares em 3 dimensões. É essencial que você dê continuidade aos estudos da aula virtual. Um forte abraço, galera. Aguardo vocês. Até a próxima.